vem, pousa no meu coração. Hoje eu sou um crente porque eu convidei Cristo para pousar no meu coração. Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida, Ele mudou o meu sentido de viver. Eu já disse outra vez aqui que só de cigarro eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Eu vivi uma vida miserável. Vocês nem imaginam como era a minha vida. E eu disse, Jesus, aqui é o meu coração, entra nele, faz nele morada. Meus queridos, olha, essa foi a divisão de água da minha vida. Hoje eu sou um cristão e eu tenho esperança da vida eterna. Essa é a maior decisão da vida de uma pessoa. E nós temos aqui, naquela vez, o irmão Oscar e a irmã Neiva, né, que tomaram uma decisão. Eu digo para vocês dois, e aqueles que são crentes, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, essa é a maior, essa não é uma das maiores, é a maior decisão de uma pessoa, porque a morada eterna, ir para o céu, depende dessa decisão. Quem disse isso? Foi Cristo, ok? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história de um personagem da Bíblia que ele tinha mais idade do que vocês. Ele tinha 100 anos. Ninguém aqui tem 100 anos. Esse personagem hoje, eu quero falar sobre Abraão, o pai da fé. Abraão que tinha 100 anos quando se tornou pai pela primeira vez. Mas, poxa, o que Abraão tem a ver comigo? Muito. Porque vocês têm uma certa idade, né? Já são pessoas maduras, já viveram, aqui estão descansando, né? Sendo bem cuidados. Mas o que me chama a atenção é que esse homem chamado Abraão, ele tinha algumas coisas que nós podemos ter também. Pastor, nós podemos ter? Podemos sim. A Bíblia diz que se Abraão pôde, a gente pode. Se ele conseguiu, nós conseguimos. Como? Eu vou explicar nessa manhã. Mas deixa eu ler o texto da Bíblia. O texto da Bíblia que vai falar exatamente sobre essa pessoa. Olha o que a Bíblia diz assim, ó. No Salmo 92, nos versos 12 ao 15, diz assim a palavra de Deus. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha aí, na velhice darão ainda frutos. Está pensando o quê? Que o velho não dá frutos? Os velhos dão frutos. Vocês produzem. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva. Sabe o que é uma seiva, né? E de verdor. Não é uma planta seca, tem verdor. Vocês têm vida. Vocês têm vitalidade. A gente olha para vocês, tem vida. Mesmo com as lutas. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há justiça. A gente precisa aprender que cada etapa da vida tem os seus encantos e os seus desafios. Quando vocês eram adolescente, criança, né? Tinha os seus encantos. Ficou adolescente, ficaram jovens, casaram, se tornaram pai. São avós, eu também sou avô. E cada etapa da vida nossa tem o seu encanto. Tem o encanto da terceira idade, tem o encanto da terceira idade, mas cada etapa da vida tem os seus encantos e desafios. A criança tem seus desafios, o jovem tem seus desafios, o homem casado tem os seus desafios e vocês também têm os seus desafios. Cada um aqui tem seus desafios. Todo dia tem que matar um leão, né? Todo dia tem que vencer um Golias. Todo dia tem que vencer uma batalha. E assim é a vida. Um dia de cada vez. Porque a vida, ela é um presente de Deus. Não veja a vida como de outra forma. A vida que vocês têm é um presente de Deus. Porque você não comprou a vida. Foi Deus que deu a vida para vocês. Então isso é um presente de Deus. Aqueles que conseguem chegar à chamada terceira idade são pessoas privilegiadas. Lembra assim, diga assim, Deus, eu sou
um privilegiado, eu sou uma privilegiada, né? Pois conseguiram sobreviver a lutas e tempestades de toda uma existência. Imagina isso? Vocês lutaram. Quantos já partiram cedo? Não tiveram o privilégio que vocês têm? Vocês venceram as batalhas da vida, né? As dificuldades financeiras, problemas com família, morte de entes queridos. Vocês estão vivos. Então, isso é um privilégio. Vocês venceram as batalhas da vida. Se você está aqui, é porque você venceu. E você é um vitorioso, certo? As transições da vida, da criança, adolescente, a jovem, elas são normais e são inevitáveis. Não tem como evitar isso, né? Cada etapa da vida, como é que eu vou evitar? Ontem eu tinha 18 anos, hoje eu estou com 57. Como é que eu vou evitar as etapas da vida? Eu era solteiro, me casei, me tornei pai, sou avô, não sei se vou ser bisavô. Essas são as etapas da vida. Isso é inevitável, não tem como evitar isso, ok? A Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas que chegaram à terceira idade e que viveram felizes e realizados. Eu não concordo com a ideia de chegar à terceira idade amargurado. Eu não queria viver. Eu estou vivendo amargurado. Não. É possível chegar à idade de vocês felizes. Pastor, qual é a receita? Eu vou dar a receita hoje. Pastor, é difícil, é possível chegar à minha idade feliz, alegre, contente? Sim. E essa alegria, ela não vem de uns com os outros. Essa alegria, ela não é horizontal, ela é vertical. Ela vem de Deus para nós. Abraão aprendeu isso. Ele aprendeu o segredo da felicidade na terceira idade. Eu acho isso. Eu quero ser como Abraão. Eu quero ter as características de Abraão quando eu estiver mais velho um pouquinho e quero ter agora também, certo? Então, Abraão, ele foi um homem que viveu a terceira idade com um sentimento de realização. Quando lemos que a Bíblia diz sobre a vida de Abraão, fica fácil entender qual era o segredo da sua felicidade. Eu vou mostrar aqui algumas características que Abraão tinha. Não associe essas características com alguma religião. Não confunda. Eu estou falando da Bíblia e de Abraão. Eu estou falando diretamente da Bíblia, certo? Então não coloque essa coisa religiosa como se fosse não. Ah, pastor, eu sou religioso e não sou feliz. Não estou dizendo que você religioso é infeliz, mas para a gente ser feliz, a gente precisa ter as características do pai da fé chamado Abraão. A primeira coisa que Abraão tinha, que a gente precisa ter, é que Abraão, ele foi um homem de fé em toda a sua vida. Abraão era um homem de fé. Não na crença, não da fé nas coisas. Mas Abraão, ele era um homem de fé. O que é fé? Fé é a confiança e a esperança em Deus. Por que a gente fica às vezes amargurado e triste? Porque a gente começa a confiar nas pessoas, né? É bacana alguém, um amigo, mas Abraão não. Ele é um homem de fé, certo? Desde o dia que Deus o chamou para sair, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, né? Sai da casa do teu pai, da tua família e vem, porque eu vou te levar para uma terra que você não conhece. Você imagina isso? Deus disse: vem cá, Abraão, eu tenho um projeto na tua vida, mas eu não vou te dizer para onde você vai. Você tem que confiar. O que Abraão fez? Ele saiu da sua terra, saiu da sua família, saiu da sua casa, e Deus pegou ele pela mão: vem, Abraão. E Abraão disse: eu vou. Ele saiu porque ele confiou que aquele que chamou ele era Deus. Por isso que teve fé. O que é fé? É você acreditar em Deus sem ver e sem pegar. Isso é fé. Hoje a gente vive num mundo sem esperança. Ah, pastor, se eu não pegar na pessoa, eu não creio. Se eu não pegar nisso, eu não acredito. Isso não é fé, isso é incredulidade. Abraão, ele creu.
sai da tua terra, da casa do teu pai, eu vou te mostrar uma terra que você vai morar. Então, Abraão era um homem de fé. Ele acreditava nas promessas de Deus. Hoje em dia, ninguém acredita mais nas coisas de Deus. Ah, pastor, não acredito. A Bíblia que vocês têm, que eu dei para vocês, é um livro que alimenta o nosso coração. Não é em vão que Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Ele era chamado amigo de Deus. Puxa, como é que era chamado? Abraão? Ele tinha um título, amigo de Deus. Mas pastor, eu posso ser amigo de Deus? Você pode. Posso, pastor? Pode. Se você tiver Deus como seu amigo, pode ter certeza, vocês terão uma vida diferente. Toda pessoa que é amigo de Deus é uma pessoa que vê a vida com outra perspectiva. Abraão era chamado, diz a Bíblia, amigo de Deus. Ele não era amigo do dono da Dakota. Ele não era amigo do Inácio Lula da Silva. Ele não era amigo do presidente dos Estados Unidos. Ele não era amigo da pessoa mais importante do planeta. Abraão era amigo de Deus. Está falando aqui de pastor, está falando amigo de Deus. Que título! Você é amigo de Deus? Se torne amigo de Deus. Você pode convidar Deus para ficar ao seu lado. Na hora da dor, da dificuldade, né? Na hora de uma notícia ruim. Chame Deus para o seu lado. Amigo de Deus. A Bíblia diz assim, ó. E se cumpriu a Escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus. Ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. É importante isso, lembrar disso. E a Bíblia diz, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Ele foi pela fé, ele foi pela confiança de que aquele que é Deus, que o chamou, disse, vem Abraão, e ele acreditou. Por isso que ele foi chamado amigo de Deus. Só os amigos de Deus confiam naquilo que ele diz, na sua palavra. É importante isso. Quando a pessoa aprende cedo na vida a confiar em Deus e depende dele, terá melhores condições de enfrentar as incertezas e lutas da terceira idade como Abraão. Se você quer enfrentar as lutas, as dúvidas, talvez algumas vezes passe pela sua cabeça muitas dúvidas. Ai, pastor, eu vivi tanto, por que eu estou passando por isso? Eu construí. Se você é amigo de Deus, você não vai pensar assim. Você vai pensar assim, eu sou um privilegiado. Eu estou aqui sendo cuidado por essas moças maravilhosas. Eu tenho tudo a hora que eu quero aqui. Eu estou tranquilo, né? A velhice, ela vai vir, ela é inevitável. Então veja a vida da maneira que Deus vê. Então, primeira característica de Abraão, ele era um homem de fé. Ele acreditava em Deus. Os olhos dele estavam voltados para Deus. A segunda coisa que Abraão tinha, que a gente aprende com a terceira idade de Abraão, ele era um homem obediente a Deus em toda a sua vida. Ele nunca duvidou, ele obedeceu a Deus em tudo. Olha que coisa bacana. A fé e a obediência andam juntas. Abraão cria em Deus, portanto obedeceu. Por que ele obedeceu? Porque ele acreditou. Se a gente não acredita em Deus, a gente não vai obedecer. Por que Abraão obedeceu tudo que Deus mandou? E ele foi abençoado? Porque ele acreditava em Deus. Nunca duvide de Deus. Nunca questione Deus. Ah, pastor, eu não consigo ver. Eu também não, mas eu acredito que ele existe. Ah, pastor, eu só acredito em Deus se eu ver. Por exemplo, aqui tem energia. Não tem energia aqui? Eu estou vendo. Quem está vendo aqui a energia? A gente está vendo aqui, né? O conectorzinho aqui. A energia ninguém vê. Quem duvida que ela existe? Ninguém. Se alguém duvidar que a energia existe, é só botar o dedo aqui. Vai levar um choque. Vai ou não vai? Eu não vejo, mas eu sinto. Abraão obedeceu porque ele acreditou em Deus. Olha você, o seu corpo, né? Com algumas rugas, lutas. Olha as plantações, olha a natureza. Tudo isso é prova que Deus existe. Deus é real. Deus é fato.
O mundo está como está porque Deus está no controle. É importante lembrar disso. A maior demonstração de obediência de Abraão foi quando ele se dispôs a sacrificar o seu próprio filho. Deus diz: Abraão, vem cá, sacrifica teu filho. E Deus protegeu e não deixou que isso aconteceu. A Bíblia diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Era um homem de obediência, sem questionamento. E Deus cuidou de Isaac. Quem aprende desde cedo na vida a obedecer a Deus incondicionalmente, tem na terceira idade uma consciência tranquila de que Deus, a quem procuramos servir, jamais nos desamparará. A terceira característica de Abraão, ele diz a Bíblia, ele andou com Deus. Ele tinha muita gente que ele andava, tinha esposa, tinha os filhos, tinha os servos, mas a Bíblia registra assim: Abraão andou com Deus. A nossa maior companhia, é Deus. Você está no seu quarto ali, fale com Deus. Chama Deus para pertinho de você, fale com Ele. Você não precisa discar número do telefone, você não precisa marcar audiência, né? Não, você pode falar com Deus toda hora, a qualquer momento. Fale com Deus, ore. Orar é falar com Deus, rezar é repetir. Orar é falar com Deus. Fale com Deus, se ajoelhe, converse. Abraão andou com Deus. Esse é o segredo da vida hoje, é andar com Deus. Tem muita gente andando na igreja, mas não anda com Deus. Tem muita gente que tem uma Bíblia, mas não anda com Deus. Andar com Deus é convidá-lo para ele morar no coração. Isso é andar com Deus. Chama Deus para perto de você. Vale apenas isso. Através dos anos, ele desenvolveu um relacionamento pessoal e significativo com Deus. Deus fazia parte de forma integral da vida de Abraão. Geralmente, Abraão, o que ele fazia? Ele orava, falava com Deus, procurava ouvir e atender a vontade perfeita de Deus. Isso é falar com Deus, isso é andar com Deus. Você anda com Deus? É importante isso. Pastor, como é que eu vou andar se eu estou aqui nesse lar de idosos? Andar com Deus é ter uma relação pessoal com Deus. Quando chegou à terceira idade, Abraão já havia andado o suficiente com Deus para saber o que o Senhor estava perto dele, estava ao seu lado, né? Muitas pessoas da terceira idade sofrem o que a psicologia chama de a síndrome do ninho vazio. O que é a síndrome do ninho vazio? Ficou sozinho. Os filhos foram embora, né? Muitas esposas já partiram e esposos também. Eu estou sozinho. Você está vivendo a síndrome do ninho vazio. Lá em casa é só eu e minha esposa. Chegou agora minha cunhada para morar conosco, né? Mais uma parceira nossa. Mas como um casal, é só eu e Sulamita. Vocês estão vivendo a síndrome do ninho vazio, Com aquele que é cristão, ele pensa diferente. Mas para os que sentem a solidão, Jesus promete. Ele não deixa a pessoa com o ninho vazio. Olha o que ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, para o crente não existe ninho vazio. Jesus está presente. Ele está presente. Quando a água do vinho, quando o vinho acabou em Caná da Galileia, chegaram para Maria. Maria, o vinho acabou. A mãe de Jesus, né? O vinho acabou, o que a gente vai fazer? E ela disse assim: fazer tudo o que ele mandar. E o que ele fez? Ele transformou a água em vinho. Imagina o casamento sem a bebida? Que decepção para os noivos. E agora? E tal? Onde estava a solução? Lembra da frase do Chapolin, né? Quem puderá me socorrer? Eu. Opa, Jesus estava presente. Ele estava presente no casamento. A solução para aquele casamento foi Cristo. Querido, Ele é a solução para a necessidade do nosso coração, da nossa alma. Então, a síndrome do ninho vazio pode ser preenchido com Cristo.
Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo.